Terapia Social, um podcast às suas ordens. Hoje o tema é psicologia. Psicologia. E dá pano para mangas. Mangas, camisas, calças, lençóis, vai dar pano para tudo. Este podcast é Terapia Social. Terapia Social. Hoje vamos falar sobre psicologia. Olá, Tiago. Olá, Paulo. Vamos falar sobre psicologia ou psicólogos ou ambos? Eu acho que vamos falar sobre psicologia, sobre psicólogos e sobre ambos também. Ambos, aliás, é um tema que me interessa imenso, que eu ando a propor o tema de ambos já para aí há 2 meses e tu não me ligas, né? Portanto, só queres temas normais. Temos isso na lista, mas tem havido outras prioridades. Como é óbvio. Então, psicologia. Assim, à bruta, o que é que te apraz dizer sobre psicologia? Olha, o que me apraz dizer sobre psicologia é que na altura que eu me candidatei ao ensino superior foi a minha segunda opção, se não me engano. Eu fui um afortunado que entrei na primeira opção, mas a minha segunda opção era exatamente psicologia. Que achava que sim, senhor. A tua ia de muita gente, por isso é que há muitos psicólogos, por causa da segunda opção. Pois, daí a minha pergunta se nós íamos falar sobre psicologia ou sobre psicólogos, porque eu sobre psicologia podemos falar um bocadinho, sobre psicólogos eu não posso dizer tudo aquilo que penso, sob pena de ferir algumas suscetibilidades. Lá iremos. Vais dizer tudo aquilo que pensas, porque o podcast serve mesmo para isto. Quer dizer que tu és um psicólogo nado morto, não é? Que tu acabaste por não entrar em psicologia, se calhar por algumas décimas, ou por alguma coisa, ou por... Não, segunda opção, eu entrei na primeira, atenção. A minha primeira opção foi Ciências do Desporto. É preciso não esquecer que eu estudei Educação Física. E tinha quase a certeza que ia entrar, porque o exame de matemática e de biologia tinham-me corrido no segundo ano. No primeiro ano, não vamos falar sobre isso, mas naquele ano a coisa correu bastante bem e então eu tinha quase a certeza que com uma nota de 16 a matemática, se não me engano, era tranquilo, não é? Que para Ciências do Desporto era tranquilo. Qual era o problema? É que o formulário, ainda preenchido em papel, tinha mais 5 linhas, além da primeira opção. E eu tinha que preencher as outras 5. E lembro-me perfeitamente que psicologia foi a minha segunda opção. Bora lá pôr, não é? Bora, mas não estava muito inclinado a estudar 5 anos de psicologia. No meu caso concreto, como eu não avancei para o ensino superior e entrei nos paraquedistas, a psicologia foi outra. E nos paraquedistas a psicologia tomava o nome de ação psicológica. E era mesmo, é verdade, é mesmo uma disciplina em que basicamente tu treinas para depois destruir cérebros, ou pelo menos enfraquecer cérebros durante o treino e durante a instrução. Mas há aqui uma coisa interessante, a psicologia a mim sempre me fascinou. E sempre me fascinou até salvo erro aos 17 anos, quando tive o meu primeiro contacto com a psicologia, aos 16, já não me lembro. A primeira vez... Como é que ela se chamava? Era a ciência, a psicologia. E nessa altura eu lembro-me perfeitamente que estava todo contente porque ia ter psicologia como disciplina na escola. Sim. E quando comprei o livro na livraria, eu li o livro inteiro, o manual do ano inteiro, li-o todo num dia ou 2 no máximo, portanto li aquilo tudo e absorvi aquilo tudo porque me fascinava a cena a ideia do psicólogo. Se há alguém que consegue perceber outras pessoas e entrar na mente, muito jeito, não é? É fascinante e é interessante, não é? Então li aquilo tudo, as manchas de Rorschach, etc, portanto Freud para cima e para baixo. E depois foi um choque muito grande quando o professor de psicologia entrou na sala no primeiro dia. Era um professor e notoriamente era uma pessoa cheia de problemas, portanto eu pensei assim, alguma coisa aqui não está a bater certo na minha matemática, né?
Portanto, daí de psicologia. O pensamento foi. Não, só para ir buscar ao início, psicologia e psicólogos são coisas completamente diferentes. Estão no mesmo saco, mas são. Sim. Daí a minha pergunta, justificar a pertinência da minha dúvida. Mas então, o sentimento que tu tiveste foi da mesma maneira como quando tu vais com o carro ao mecânico e percebes que o mecânico anda com um carro cheio de problemas. Sim, eventualmente é um pouco por aí, é um pouco essa a imagem, né? Mas a psicologia e o perceber o porquê das coisas, ou porque é que fazemos as coisas, porque é que nos comportamos de determinada maneira, acho que é uma coisa que acho que nunca vai deixar de me fascinar, e isso é interessante. Eu já trabalhei diretamente com vários psicólogos, tanto na altura em que eu dava formação, a tempo praticamente inteiro, como ainda antes disso coordenei alguns projetos e estive envolvido em alguns projetos sociais, e então os psicólogos são sempre uma presença assídua. Agora quando falaste em presença assídua, lembrou-me de moscas, mas sem querer, portanto, fazer aqui analogia nenhuma, não é? Eu não vou comentar, vou só dizer aquilo que queria dizer. Mas um dos meus contactos que eu tive com psicólogos, lá está, num projeto, não era bem um projeto social, mas era um projeto juvenil, e estava lá um psicólogo, não era preciso ser um psicólogo, porque estava ao lado dele alguém que estava ainda na altura a estudar ciências do desporto, portanto não era obrigatório que fossem psicólogos, mas era uma das áreas que poderia eventualmente preencher aquela vaga. E aprendi logo nessa altura uma coisa muito interessante, dito pela boca dessa pessoa que já tinha terminado, recém-licenciada no ISPA, no Instituto Superior de Psicologia Aplicada, se não me engano. É uma das escolas sim, eu já dei lá formação, já fiz lá uma palestra de humor na comunicação para eles. Acredito. E essa pessoa explicou-me uma coisa muito interessante, que era, grande parte das pessoas que iam estudar Psicologia Clínica não terminavam o curso. Ok. E eu, mas é assim tão difícil? E ele disse, não, quer dizer, é difícil, mas o difícil ali é ou tu chegares ao fim sem te suicidares. Ok. Porque tu começas a estudar as patologias e começas-te a identificar com todas elas e vira-te a bolacha, ou então, para não continuares com o sofrimento, desistes do curso. Okay. Portanto, a malta que chega ao final do curso são os resistentes. Foi assim que ela me apresentou o curso de Psicologia Clínica do ISPA. E eu disse, olha, boa, porque aquilo que tu queres, normalmente, seja não um psicólogo, normalmente tenha uma arte qualquer, é que essa pessoa tenha o distanciamento suficiente para conseguir desenvolver a sua arte o melhor possível e a forma mais profissional que conseguir, não é? Eu não sei se tu já cortaste alguém alguma vez, se já pegaste uma faca e deliberadamente cortaste alguém. Não vou comentar. Mas tu, de um cirurgião, não estás à espera que ele esteja a pensar como é que aquela pessoa se chama, se é da família, se não é. Ele, quando tem que chegar, tem que cortar, tem que tirar a porcaria para dentro, tem que fazer o trabalho, tem que ver o que é que está, tem que fazer o trabalho dele. Não é? E aquilo que se vê muitas vezes é exatamente isso em relação aos... quando tu sabes que os psicólogos estão mais preocupados com a sua própria cabeça do que em ajudar os outros... É um pouco por aí, e aí também vem outra frase, salvo erro, foi-me dita também por uma psicóloga, que é... grande parte das pessoas que vão para a psicologia vão para se tratar, e o meu primeiro professor de psicologia era notoriamente um facto desse, alguém que precisava mesmo de ajuda, e acaba por... Sim, mas os psicólogos não acabam por ser necessários também, porque como é óbvio, não é? Porque se calhar grande parte, ou muita gente precisa de uma ajuda, e às vezes é só a mesma conversa, e os psicólogos aquilo que fazem muitas das vezes é só ouvir e deixar que as palavras que ouvem façam efeito na cabeça das pessoas, né? Portanto, e acabam por ser um serviço, acredito que seja um serviço útil, e que haja muita gente que seja ajudada por psicólogos e também pela psicologia, né? Eu disseste uma coisa que é importante, eu acho, assim, em bom rigor, eu acho que os psicólogos fazem falta e são importantes. O problema é que, conforme tu disseste também, e eu estou completamente contigo, aliás, a amostragem que eu tenho de pessoas que eu conheço
que estudaram psicologia, é que eles foram lá, grande parte do tempo, ou grande parte da sua motivação foi para arranjarem a sua própria cabeça. Não estão preocupados em fazer daquilo uma profissão. Aquilo depois acaba por ser, em alguns casos, uma profissão, mas o objetivo primordial seria, sem dúvida alguma, arranjar a sua própria cabeça. E deixa-me fazer-te aqui outro paralelismo, que é, eu durante uns tempos anunciei que o mecânico do meu carro, aliás, eu não tenho um Ferrari, é só aqui só um disclaimer, só para as pessoas não pensarem, vamos lá arriscar o Ferrari daquele gajo, não é? Que se eu tiver um Ferrari algum dia, ia ter seguro contra todos, portanto, como tenho dos outros carros, portanto, se me arriscarem o carro até é porreto, porque eu pinto o carro todo, tem que arriscar bem, porque os meus seguros normalmente cobrem vandalismo. Eu dizia isso quando alguma pessoa, quando algum formando me ameaçava que me ia arriscar o carro todo, eu esclarecia, mas faça bem feitinho, que é para ser vandalismo, ok? Um risquinho não dá, tem que ser vários. Mas pronto, adiante, eu não tenho um Ferrari, mas durante muito tempo dizia que o mecânico do meu carro era o mecânico da Ferrari. E ele de facto era o mecânico da Ferrari, não estava a mentir. Agora, ele não tinha um Ferrari. Agora, ele arranjava Ferraris como ninguém. Ok. E é assim que a coisa tem que funcionar. Sim. Tu não tens que... eu dizia durante muito tempo que o mecânico continua o mesmo. Olá, Miguel. Um abraço para o Miguel. Mas ele deixou, portanto, neste momento, lá está, o glamour de ser mecânico na Ferrari não é assim também tão brilhante quanto Tal isso. E qual. E ele continua a ser mecânico, mas neste momento não na Ferrari e muito mais feliz, pelo menos, segundo a boca dele. Aliás, ele saiu porque quis. Mas pronto, mas isto para dizer o quê? Tu não tens que aprender a reparar Ferraris porque tens um Ferrari na garagem. Tu tens que aprender a reparar Ferraris porque há falta de mecânicos ou porque queres muito desenvolver aquela tarefa. Tu algum dia vais ter um Ferrari na vida? Provavelmente não. Mas tu és um ótimo mecânico de Ferraris. Sim, e foi aquele... Tu utilizaste a expressão, a palavra distanciamento há pouco, e é um pouco por aí. Um psicólogo tem que sempre distanciar-se, mas tem que ser eficaz naquilo que faz. Pode eventualmente até não ser eficaz no cérebro dele, ou pode haver até algum ligeiro desequilíbrio, alguma perturbação, ou o que seja, mas... isto é uma boa pergunta. Será que um psicólogo maluco é um bom psicólogo? Da mesma maneira como um artista maluco pode ser um bom artista e um artista que não é maluco pode ser também um excelente artista. Tudo bem, mas sim, mas psicólogos e artistas acho que não bate certo, porque pode haver um artista que seja maluco e pinte quadros muito bem, mas depois corta orelhas a ele próprio. Desde que ele continue a ser um bom psicólogo, não vejo nada contra, desde que ele corte apenas a sua própria orelha e que não vá sedar ninguém e que vá cortar as orelhas. Sim, também é verdade. Portanto... Quer dizer, olha, lembrei-me de outra. Falei uma vez com um cirurgião que me dizia que antes da cirurgia, para acertar a mão, tinha que beber um conhaquezinho. A mão já tremia um bocadinho, o senhor já estava ali, já tinha um bom currículo. E então ele dizia que a mão de vez em quando tremia e ele disse, isto antes de uma cirurgia, conhaquezinho. Sim, mas isso... Agora imagina que começam a pôr a malta a separar ao balão antes de entrar no bloco. Aquele gajo perdia... o gajo fazia ótimos... Aliás, ele não sei se por acaso o senhor ainda é vivo, não vou dizer o nome dele. Mas é uma boa questão, sim, sem dúvida, não é? Portanto, claro que um copinho de conhaque ajuda sempre, né? A ver se vemos um conhaque depois na próxima gravação para fazermos um brinde para ouvir o chin-chin na gravação. Mas... não me digas nada. Diz? Acabou-se-me o Jack. Acabou-se-me o Jack ontem. Pois foi. Que drama. Então, olha... Não é drama, que eu tenho medronho. O meu primeiro contacto direto com um psicólogo foi muito interessante. Eu tinha 28 anos na altura e a pessoa com que eu vivia, portanto a minha mulher na altura, acabou por chatear-me tanto a cabeça a dizer que eu estava maluco e que eu perdia tudo e que era distraído, etc. E disse, não, tens que ir ao psicólogo porque isto não é normal. É tal história, né? Não sei se já ouviste isso não é normal. Eu estou farto de ouvir, mas já estou habituado. Quantas? E que isto não é normal, então eu fui a uma psicóloga e fui também porque o consultório ficava do outro lado da rua, nem tive que me deslocar, foi só descer escadas e atravessar a rua, portanto... Não tinhas grande Exatamente, ela é já ali. Então foi muito giro, porque eu entrei na consulta
E disse-lhe: olha, doutora, estou aqui porque eu estava bem, eu estava ótimo, eu fui lá porque pronto, eu cheguei lá e expliquei-lhe: ok, eu distraio-me bastante, sou uma espécie de cabeça no ar, portanto, e ela, falei com ela para aí 5 minutos, e ela virou-se do outro lado da secretária e disse assim: então o senhor tem ADD. E eu: o quê? O senhor tem ADD, Attention Deficit Disorder, portanto, que é hiperaatividade. Eu ADD nunca meti, mas MD ainda arranjo. Tudo bem, falamos só no fim, está bem? Em off. O senhor tem ADD. E eu: ADD, sim, Attention Deficit Disorder, portanto, é um síndrome de hiperatividade e déficit de atenção. E o que eu fiz automaticamente foi: coloquei a mão em cima da secretária e estendi-lhe a mão. E ela ficou a olhar para a minha mão. E ela disse: diga. E eu digo: parabéns, em 5 minutos faz-me um diagnóstico, deve ser mesmo muito boa psicóloga. Eu nunca me vou esquecer da expressão dela, mas teve um grande nível. O que ela fez foi: olhou para mim, apertou-me a mão, a seguir perguntou-me: lê inglês? Sim, leio. Então voltou costas, tirou 2 livros da estante atrás dela, deu-me e disse assim: leia e depois volte cá. E depois a consulta depois continuou, falou-se mais um bocado, etc. Aquilo é a hora, não é? Portanto, tens de pagar esta hora toda. Fiquei lá, se calhar, a fazer jogo do galo, uma treta qualquer, ou falar de futebol. E quando voltei lá, e depois voltei lá para aí, se calhar 3 semanas ou um mês depois, para devolver os livros, e disse-lhe mesmo: parabéns, porque depois de ler os livros, de facto havia muitas coisas que eu reconhecia em mim, no meu comportamento desde criança, de juventude e até mesmo de adulto, não é? E na prática o facto... Mas tu não estavas a ser irónico quando disseste isso à senhora? Não estava a ser provocador. A ironia, para ser irónica, tinha que ter mais informação. Naquela altura eu estava só a provocar. Sim, havia ali uma ponta de ironia, como é óbvio, não é? Mas quando eu lá voltei, apertei-lhe a mão e disse assim: parabéns. Não disse é mesmo isto, mas disse que eu identifico-me com estas situações ou com estes comportamentos. A questão é: e agora? E a resposta dela foi também ótima, foi: então você sente-se bem? Eu disse: sinto. Então está tudo bem, não ligue. A única coisa que ela me disse, e foi algo que fez a diferença na minha vida e que acabou e teve efeitos quase automáticos, foi que era um dos meus problemas, que era: eu começava as coisas e perdia o interesse logo após o começo. Eu sou bom a iniciar coisas, mas para continuar as coisas eu preciso depois de mais gente com outras skills. Mas de facto, a partir do momento em que eu falei com ela, eu comecei a terminar muito mais coisas e a obrigar-me a terminar muito mais coisas do que terminava. Nível de guiões, coisas escritas, etc. e outros trabalhos, eu fiquei com essa consciência e foi uma ida ao psicólogo. Como é que te safavas com essa? Ou seja, se tu eras muito bom a começar e muito mau a terminar, tu trabalhavas em equipa e havia alguém que terminava as coisas por ti? Ou... Não, a questão toda é que naquilo que eu te falo, fui militar durante 22 anos e não nessa área. Estou a falar na outra área, na parte artística, entre aspas, na parte de escrita, de guiões. É mais fácil ficar a meio. Exatamente. Portanto, aí eu obriguei-me a terminar muito mais projetos que fazia, e isso foi bom. Portanto, os psicólogos agora não digo, há de haver bons e maus, como tal e qual, mas olha, eu seja como for, tirei aqui as minhas notinhas, porque no dia em que eu não conseguir arranjar desculpas para não ir e tinha mesmo que ir a um psicólogo, eu já tirei aqui algumas notas. Olha, deste-me aqui informação muito importante, aqui algumas dicas porreiras, respostas fixe. Portanto, vou guardar isto como uma notinha no telemóvel para quando flipares, quando fritares aí o cérebro. Eu hoje estou para dar exemplos, não sei o que é que se passa, mas olha, estavas tu a falar sobre isso e eu estava-me a lembrar de um colega. Esta é mais complicada, eu não vou dizer o nome na mesma, mas que eu não tenho muitos, portanto, sim, também não vais perder, não é uma história aqui não vais perder os 3 amigos que
tens com este podcast, por favor. Mas, não, a questão é, quando tu disseste que tinhas um psicólogo do outro lado da rua, fizeste-me lembrar uma conversa recente lá no trabalho, que era alguém que me dizia assim, olha pá, fogo, nem sabes, agora estou a morar numa casa que tem um estúdio de tatuagens no resto do chão. Ou seja, a loja do prédio é um estúdio de tatuagens. E eu, então, mas tens bom remédio, entras na tua porta, sobes, desces, não, sábado vou fazer a primeira. E então, a ocasião faz o ladrão, não é? Nem mais, mas espera, qual é que é a cereja no topo deste bolo? Qual foi a tatuagem que o homem foi fazer? Um planeta. Um planeta, sim. Um planeta. E ele pediu umas alterações ao planeta. E o planeta passou a ter uns anéis tipo Saturno. Okay. E ele disse, pronto, agora vou ter que fazer o sistema solar inteiro. E vai, provavelmente, não? Epá, agora não sei, entramos em clausura, não sei. Não lhe tenho feito perguntas sobre isso, mas ele já tinha planos para fazer o resto do sistema solar, sim. Acho que ia acabar no ombro ou qualquer coisa, porque aquilo depois tens os distanciamentos. Pois, tem que estar à escala, queres fazer a coisa não é? à escala, exatamente, tens a coisa à escala. Mas isto tudo sobre o estar do outro lado da rua, não, sabes? Que a minha última tatuagem a minha última tatuagem fiz na minha sala. Porquê? Porque a tatuadora disse, não, eu vou a casa. E ela vai cá a casa fazer. E então na hora do almoço eu estiquei o braço e ao fim de uma hora tinha a minha última tatuagem. E assim a ocasião faz o ladrão. E para a tatuadora também é um bom investimento, não é? Portanto, começa por Marte e vai acabar em Plutão, não é? Portanto, ainda vai ganhar uns trocos ali naquele sistema solar. Vai. E é divertido. O chat vai ser certamente para as redes sociais, pá. Como é que se fotografa ao longo de um braço o sistema solar inteiro? Porque depois há uns planetas que estão muito distanciados e outros muito próximos. Não sei se aquilo fica bem em termos fotogénicos. Vai ter que ser em vídeo, né? Tem que ser uma panorâmica ali a dar a volta ao corpo do homem. Portanto, para aí. Já lhe resolvemos aqui um problema, né? Portanto, ele assim já não vai passar horas a fotografar sem ter fotografias de jeito e faz ali um clipe de vídeo. Yeah. Mas olha, então aí estavas a falar, eu não tenho experiência porque nunca fui a nenhuma consulta de psicologia. Acho que nem a coisa mais próxima que eu tive foi aqueles psicotécnicos. Sim. Quando estás no 12º ano, preenches aquelas coisas e não sei o quê, para ver se eles sabem por onde é que tu deves de entrar. Por onde é que tu deves prosseguir a tua carreira. Eu fui, por falar em psicotécnicos, eu tive uma experiência muito gira. Eu em 95 pilotei um avião. Fiz 12 horas de voo num Cessna, porque eu era sargento do Exército e abri o concurso para pilotos de helicóptero do Grupo de Aviação Ligeira do Exército. Eu fiz a primeira fase toda, os testes que se fazem para os pilotos de Força Aérea da Academia, não é? Foi no Hospital de Lumiar, a mesma coisa. Uma coisa muito, muito, muito completa a todos os níveis, físico e mental. E os psicotécnicos foram 3 dias de psicotécnicos, para teres noção, portanto, muita coisa. E no final dos psicotécnicos, uma coisa que validava se tu entravas para a academia, não era para a academia, se tu passavas para a fase seguinte ou não, era a consulta com um psiquiatra com os traços indianos do Hospital da Força Aérea na altura, que era o bruxo. O homem era mítico, porque a palavra dele, tu podias fazer tudo bem, chegavas ali à consulta dele, se ele dissesse não, ninguém entrava, ninguém passava ali para a frente. Houve uma vez alguém que, porque tinha uma cunha, passou e depois, quando chegou à altura de voar sozinho, não teve coragem, ficou para navegador, ou seja, a fama dele aumentou. E havia muitas histórias dele que era do tipo, alguém entrava, aproximava-se da secretária e ele dizia: fecha a porta, por favor. Essa pessoa já tinha fechado a porta, mas voltava-se para trás, ele nem deixava sentar. Olha, pode sair, vá-se embora. E chumbava-os ali. Havia estes mitos, só que obviamente quando eu fui fazer lá quando fui a essa consulta lá com ele final, estava extremamente curioso, porque como se nota, adoro psicologia, psicólogos, e perceber o que é que este cabrão aqui me vai fazer. Atenção que psiquiatras é outra coisa e também misturas os dois. Tudo bem, mas se ficarem ofendidos eu aguento bem essa dor deles, não é? Mas sim, quando tu tens a psicologia, a psiquiatria não tem nada a ver. Exatamente, a única diferença da psiquiatria é que podem tomar as drogas que querem e os psicólogos têm que comprar. É a única diferença. Exatamente.
Eu vou receitar-me um Valium. Olha eu, psiquiatra aqui, né? A questão é que o truque que ele utilizou e que ele utilizava, eu na altura já tinha 25, 26 anos e já estava no quadro permanente, portanto tinha o meu trabalho na tropa. Eu não era um jovem de 17 anos que o meu sonho era ser piloto e estava extremamente nervoso, estava-me a borrifar, né? Queria fazer aquilo, mas o esquema que ele utilizou basicamente é um esquema básico, que é levar-te a fazer algo que tu não consegues e depois diminuir-te de alguma forma e ver como é que tu reages, e foi a técnica que ele utilizou. Portanto, ele faz lá umas luzes, uns botões, e depois carregavas numa luz e num botão, com uma mão e com o pé, e depois cruzavas os pés com as mãos com os pés, o esquerdo com a direita, acima e baixo, e as luzes piscavam à velocidade de um pisca-pisca, e tu não conseguias, andavas ali a pica. É claro que ele do outro lado da máquina a ver os resultados, e depois olhava para ti com um ar muito entendido: ouça lá, você não vai dar mesmo para isto, você já viu que não vai dar. Mas era só ação psicológica ao fim e ao cabo, portanto. Mas foi uma experiência interessante essa com o bruxo lá no hospital do Lumiar. Manda vir. Só me veem exemplos, pá. Estou-me a lembrar de um professor que tive na faculdade que fazia uma parte que tu disseste aí muito importante, que era diminuir-te, rebaixar-te. Só que ele fazia aquilo mesmo para te chumbar, e esse cabrão, não é outro nome, chumbou-me 2 vezes. Até que eu percebi que não podia ir à oral e que tinha que despachar aquilo em exame, tinha que despachar aquilo na frequência e ter uma nota suficiente para não ir à oral. Porque se eu fosse aquilo entre 8 e 12, se não me engano, acho que era entre 8 e 12, portanto menos de 8 chumbavas direto, mais de 14, mais de 12 ou mais de 14, não me lembro, passavas direto, e havia ali um limbo entre os 8 e os, acho que era 8 e 12, em que ias à oral. E a primeira vez que eu entrei na oral dessa cadeira, o professor olhou para mim, isto já vinha conversas das aulas práticas, e o professor olhou para mim: você faltou a muitas aulas. E eu: pronto, já estás a fazer a cama, não é? E disse: não, professor, olha, faltei a 2, no semestre inteiro faltei a 2. Não, você faltou a muitas aulas. Eu disse: não, olha, professor, foram 2 e devem ser. Foi aí que sentiu saudades minhas, mas aqui estou para si. Foi daí que ficou a sua impressão. E então os meus colegas estampavam-se todos na parte dos problemas. Ou seja, tipo, aquilo era, eu não te vou dizer o nome da cadeira para poder dizer mal do homem à vontade, até porque ele de vez em quando aparece na televisão, é facilmente identificável, mas a cadeira envolvia uma parte teórica e uma parte mais de resolução de problemas. E problemas matemáticos, matemática pura. E tipicamente ele apanhava a malta pelos problemas. Fazia um problema mais complicado, tinhas que resolver o problema no quadro, a malta estampava-se e ias à próxima. E ele, na primeira oral que me fez, apresentou-me um problema que eu resolvi rapidamente, não era complicado, apresentou-me o segundo, e acho que foi ao terceiro problema, eu demorei mais um bocadinho, aquilo começou a intensificar, mas resolvi também. Ele percebeu que pelos problemas não me ia apanhar, então começou-me. E ele fez uma pergunta que era algo. A pergunta começava como: explique-me com pormenor acho que era o metabolismo, já não me lembro bem, mas eu lembro-me da parte do com pormenor. E eu comecei a dar a resposta com aquela coisa de pensares em voz alta, com: então isso está relacionado com. E ele: não. Eu não lhe perguntei com o que é que estava relacionado. Queria que transcrevesse o livro, não é? Entre aspas. E eu disse: então, professor, até à próxima, já percebi, ficamos. Esta foi a primeira. Fui então a exame e no exame voltei a repetir a nota, mais ou menos, tive para aí 10,5, 11,5, por aí, não chegou a 12, acho que era 12, o limite, e voltei lá. E ele lembrava-se de mim e poupou tempo aos dois, e ele poupou tempo fazendo logo uma pergunta que começava da mesma maneira: olha, explique-me lá com pormenor. E assim: pronto, pessoal, já percebi, vai ter que ser a exame e vai ter que ser isto, já percebi. E vim-me embora, as 2 vezes. À terceira tive 14. E ele me passava por ele no corredor e olhar para ele: então e agora, não me levas a oral? Sim, Mas isto para dizer que a forma como as pessoas às vezes têm aquele gosto em rebaixar e em calcar, às vezes é só por desporto, mas não é sobre isso que estamos a falar. Por desporto ou por frustração ou o que seja, e depois temos os psicólogos que teoricamente curam essa coisa toda, não é? Mas tu foste ao Bruxante ou depois conduzir o SES? Nós fizemos os testes no Hospital da Força Aérea durante uma semana de saúde, e depois o teste aliás, nós fazíamos só por curiosidade, fazíamos um teste aos olhos, que era o último, que te dilatava muito a pupila, e tu
tu até nem podias conduzir após, porque ficava o olho a pupila muito aberta, entrava muita luz, tu ficavas tipo a ver nublado durante algumas horas, e esse teste era a posteriori desse psiquiatra, do bruxo. Para quê? Para o bruxo poder olhar para os teus olhos e poder ver os teus olhos, porque tu ficas com os olhos um bocadinho alterados, não é? Mas o bruxo foi antes de pilotar. Depois tive 3 meses na base aérea de Sintra e vieram uns aviões, um Cessna 142 da Aerocondor, e nós fizemos ali 12 voos de 1h20, que também foi uma experiência interessante. Ok. Não, validou, claro. Então, olha lá, as pessoas não me estão a ver, mas tu estás-me a ver aqui na câmara, com este aspecto, claro que validaria, não é? Portanto, o aspecto sim, mas quando começam as luzinhas a trocar, ele só estava a dizer que não dava, que era para gerir a tua... Tens uma luz à frente, tens 2 pedais, esquerdo e direito, um botão à frente da mão direita e um à frente da mão esquerda. Acende a luz em cima do lado direito, clicas no botão do lado direito da mão direita. Acende a luz do lado esquerdo, clicas do lado esquerdo. Pedais em baixo, a mesma coisa. Depois trocas os pés com as mãos, depois trocas os pés cruzados com as mãos, ou seja, acende a luz em cima do lado esquerdo, tens que clicar no pé direito. Portanto, e aquilo aumentava o ritmo até um ponto em que eu ri-me, não é? Porque tu estás ali a carregar, eu a dada altura já estava só a bater os pés e as mãos e era um de calhaço e acertava, nem estava minimamente preocupado porque não dava, mas é uma técnica que, ou pelo menos foi aquilo que eu presumo que tenha sido a técnica que ele utilizava para se divertir ali um pouco, não é? Ao fim e ao cabo, porque acho que como psicólogo muitas das vezes, psicólogo ou psiquiatra, quem trabalha com isto também tem às vezes algumas ferramentas que lhe permitem abusar e brincar com quem está do outro lado, não é? Estás a fazer um gancho muito giro para o que eu gostava de falar a seguir, que é para aquelas pessoas que, ou como tu, que leram sobre, ou que efetivamente estudaram e que até nem exercem porque a vida deu uma volta, ou porque perderam o interesse, ou seja como for, mas que têm sempre aquela visão dos outros do estilo: eu estou acima de ti, eu percebo mais, eu sei o que é que tu estás a pensar, eu sei... Conheces muita gente. O que provoca isso, sim, conheço algumas pessoas, como é óbvio, não é? Mas eu não conheço muitas, porque normalmente as faixas da minha vida, quando as pessoas começam a ser dessa forma, não é? O tu ser superior e maldoso só por si, que não é só por si, convém a gente manter-se longe dessa gente, mas que normalmente quem acho que os psicólogos devem dizer isto, quem faz isso é só por insegurança, e a maior parte das maiores bestas são completamente inseguras, não é? Por isso é que quando me deparo uma personagem destas, uma daquelas pessoas que é ostensivamente superior, eu primeiro rio-me, depois tenho pena, e depois a terceira coisa é tentar desmontar aquilo se for mesmo necessário. Se não der para afastar, gosto de brincar com essa superioridade bacoca, não é? Cada vez tenho menos paciência. Sim, sou muito, mesmo assim sou muito paciente, não é? Mas não, pá, já não tenho culpa a isso, não, honestamente, já não. O meu primeiro, enquanto eu não percebo, porque eu também nem sempre estou atento e alerta, não é? Enquanto não percebo o que é que se está a passar, ainda sou capaz de ser apanhado na curva e estar nesse aspecto distraído. Mas assim que me vem a ficha, assim que eu percebo em que campeonato é que aquilo está a querer entrar. E o facto de eu ter sido demasiado paciente durante demasiados anos faz com que eu agora, ou demasiado tempo, faz com que eu agora às vezes tenho um rastilho um bocadinho mais curto e zero paciência para certas e determinadas situações, né? É um pouco por aí. Acho que com a idade nós começamos a ter menos paciência para merdas, e há pessoas que continuam com essa paciência a vida inteira, né? Mas acho que é saudável dar uns pontapés nos caixotes de vez em quando, ou partir alguma coisa no sentido de perder a paciência, porque se não perdemos a paciência, muito sinceramente perdemos tempo. Acho que não tenho comportamentos destrutivos, autodestrutivos, mas durante muito tempo tive a ideia, aliás ainda tenho,
que não quero, ando a fazer os possíveis para não chegar a velho. Não, eu quero aos 100 anos, eu quero estar a correr uma maratona, para aquilo que eu entendo neste momento. Exatamente, estou ótimo. Não estás velho ainda, só tens 100 anos, é diferente, mas pronto, eu não quero morrer muito velho, e tenho feito por isso, volto a dizer, malta que eu visto e que me conhece, não tenho comportamentos autodestrutivos, não é nada disso, mas de facto não tenho muita ambição de ter uma vida muito longa. A coisa adiou um bocadinho com a paternidade, mas ainda assim é mais ou menos isto. Agora, não sei se está relacionado, se não está, mas a partir da altura em que tu começas a caminhar aquelas escadas da idade, o rastilho começa a ficar lá em baixo, no chão, e tu vais subindo a escada e o rastilho fica lá em baixo. Então cada vez o meu rastilho, cada vez a minha paciência por perder tempo é mais reduzida. Exatamente. Porque lá está, porque tu sentes exatamente o dia que passou ontem, tu não voltas a tê-lo nunca mais. E tens muito menos tempo para tentar de alguma maneira compensá-lo. Porque o dia de ontem não tens, mas tu podes tentar compensar aquilo que não fizeste ontem. Agora, quanto menos vida tens pela frente, menos tempo. E às vezes o peso daquilo que tens que compensar torna-se tão pesado que acaba por te atrasar ainda mais, não é? É o regret. Nem vou entrar por aí, sim. Exatamente, nem vou entrar por aí. Isso é uma fatura. Há um termo técnico para isso, pelo menos na minha área, há um termo técnico para isso. Ok, mas, temos que ver. Depois os nossos ouvintes, olá ouvintes, por favor. Exatamente, alguém que diga alguma coisa, porque eu não. Sim, eu acho que terapia, curiosamente o nosso podcast chama-se terapia, que é um termo que também vem daquele saco gigante da psicologia, da psiquiatria, da leitura de mente, do tarô, não é? Terapia dura mais, não é bem uma hora, mas pronto, anda ali a rondar a horinha também. Exatamente, não passamos recibos. Só não passamos recibos. E não prometemos que também ninguém nos paga nada, portanto. Não é? Quem vier aqui tem que se autocurar, fica a dizer já a saber. Sem dúvida, sim. Até porque se a pessoa não se sentir curada, também não pode pedir o dinheiro de volta. Portanto, estamos bem. Não, acho que não. Nem nunca prometemos nada, acho eu. Acho que temos tido muito cuidado com as palavras que usamos, não prometemos nada a ninguém, não prometemos resultados, prometemos entretenimento. Sim. Tudo o que venha a seguir é lucro. O que é que tu achas da terapia? Conheces alguém? Provavelmente já deves ter conhecido ou falado com alguém. Eu nunca fiz terapia, mas... Conheço pessoas que já fizeram, sim. E conheço pessoas que dizem maravilhas e conheço pessoas que a meio perceberam que aquilo não ia, ou porque foi mal conduzido ou porque não faço ideia, mas conheço pessoas que pararam a meio porque não sentiram resultados. Que, lá está, isto é um bocado como aquela pessoa que vai ao ginásio e vai ao ginásio segunda, quarta e sexta, foi na segunda, vai na quarta, vai à balança, não está mais magra e desiste porque não dá resultado. Portanto, é preciso... Eu não sei se isto é injusto ou não faço a mínima ideia. Mas conheço algumas pessoas que fizeram terapia e que dizem que de facto resultou e que foi positivo. E, aliás, como tu não fizeste terapia, mas tiveste uma consulta bastante. Sim, foram só duas. Aliás, tiveste um par de consultas, acho que foram só duas, não é? Mas que foram bastante reveladoras, e tu até disseste há pouco que aquilo conseguiu desmistificar. Foi alguma guidance, alguma orientação que eu recebi, e é um pouco por aí. E é uma das... Eu acredito que as pessoas, regra geral, não todas, como é óbvio, também não me iludo, as pessoas, regra geral, são bem intencionadas e às vezes as coisas correm menos bem por desconhecimento, ou porque não sabem, ou porque falta um pedaço de informação. Portanto, por isso é que eu, de uma forma geral, dou o benefício da dúvida sempre, porque às vezes pode ser só dizer alguma coisa, fazer uma microterapia. Podemos fazer microterapias. Aí sim, aí estou contigo, mas deixa-me fazer só um disclaimer primeiro. A forma como eu comparei as tuas duas consultas a uma terapia, acho que são bastante reveladoras, que eu não faço ideia do que é que está envolvido num processo de terapia. Já falei com algumas pessoas que fizeram terapia e portanto, é um processo, há regras, em que, ou pelo menos aquilo que me contaram, é que tu podes dizer tudo o que te apetece ao terapeuta, dizer literalmente tudo, não pode haver, mais ou menos, não pode haver contacto físico, nem haver uma proximidade de amizade ou o que seja. Tem que haver um distanciamento terapeuta-paciente. O quê? Qual? Isso também dava um tema. Não sei se dava um tema inteiro, mas pronto. O rebuliço, lá está, quebrar essa regra é quebrada com muita frequência. Não é com muita. Mas acho que
a terapia, regras, aquilo que eu e pode haver os nossos ouvintes que ou precisam de terapia ou fazem terapia, ou até, se calhar temos algum terapeuta, é capaz de haver para aí algum terapeuta manhoso, olha aqui, terapia social, vou ouvir aqui o podcast e calha no episódio de psicologia com a gente logo a desancá-los no início. Deve estar a tirar. Sim, se aguentou até aqui, sem dúvida. De certeza. Mas é um gajo fixe. Exatamente, não há género. Agora acho muito curioso a questão do trabalho do terapeuta, que é basicamente ouvir e tentar ler e decifrar às vezes o lixo que vai na cabeça das pessoas e unir os pontos e se calhar ir até determinados pontos da vida dessa pessoa. E vou dar-te aqui um exemplo. Eu tenho um exemplo próprio. E isto é aplicável a qualquer um de nós comportamos de determinada maneira e às vezes temos comportamentos que nós temos com alguma regularidade ou o que seja, que podem ser menos positivos para nós, ou se calhar até não são negativos, mas nós queríamos ser de outra forma. Acho que toda a gente se sente um bocado assim, digo eu. Quando tu percebes o porquê, e eu acho que a psicologia aí tem um papel interessante, quando tu percebes o porquê, as coisas mudam um bocadinho na tua cabeça. No meu caso é assim, quando eu percebo o porquê das coisas, mais de metade do problema, se não todo, está resolvido. E eu reconheço em mim, vou partilhar aqui uma coisa pessoal. Por exemplo, eu não sei dançar, ok? Ou melhor, pratico desporto, sou coordenado no desporto, não tenho este problema nenhum e sou viril no desporto e essas coisas todas, para que conste. Viril é uma boa palavra sempre para dizer num podcast. O que é que tu achas? Terapia social ou um podcast viril. Bem com a virilidade. Viril. Tem muitos is, não é uma palavra muito macha, viril. Mas tudo bem. E a nível eu, por exemplo, eu não sei dançar, gostaria de saber dançar, ainda vou aprender a dançar e a dançar minimamente bem até ao fim da minha vida, mas, por exemplo, eu não sei dançar porque os meus pais não dançavam, enquanto os pais dos outros miúdos passavam essa informação e esse exemplo, para mim não. Ok? E quando eu te falo neste pequeno exemplo da dança, isso aplica-se a mil e outras coisas que nós fazemos e que às vezes não gostamos da forma como as fazemos ou não gostamos do resultado daqueles comportamentos. Se nós formos tentar perceber qual é que é a origem disso, alivia um pouco, porque a culpa não passa a ser tua, mas passa a ser pelo facto de teres adquirido essas noções, né? E depois é só mudá-las na prática. E eu estou a aprender a dançar, para que conste. Ainda não, estava só a verbalizar, que é para me motivar. Eu, a dada altura, também achei que ia aprender a dançar, mas aprendi uma coisa mais importante: a dança é uma arte. Eu sou um bocado como tu. Desporto, sim senhor, coordenação sem grandes problemas, consigo aprender um desporto, se for um desporto, uma coisa com relativa facilidade, desde que me interesse também, não é? E achei que a dança era a mesma coisa, aquilo era um desporto, pelo menos feito num ginásio com um par de ténis e com mais 20 pessoas à volta, achei que era um desporto. E a dada altura, mais ou menos como quando aquela história das aulas de guitarra, tive que me aperceber que de facto dançar era uma coisa que tinhas que sentir, tinhas que ser pelo menos um bocadinho artista para aquela arte, e eu não tinha nem uma nem outra, honestamente. Ou seja, eu era bom a fixar os esquemas, mas depois era um péssimo executante, era muito mecanizado, era muito... Ou seja, lá está. Não tenho isso. E houve alguém que simpaticamente me foi dando, não me despachou, mas há pessoas, e eu lidei muito bem com isso, foram-me explicando com toquezinhos simples, que de facto se calhar não era ali, enquanto que na guitarra fui eu que tomei a decisão, ali fui eu também que tomei a decisão, mas foi sendo conduzida. Eu tenho essa noção e tenho que agradecer às pessoas que o fizeram, porque o fizeram de uma maneira que me permitiu continuar a ter amigos desses grupos e continuar depois a ter algum tipo de ou um trauma que seja, entre aspas, né? Ou seja, não houve nenhum tipo de rancor ou nenhum tipo de mágoa, foi uma coisa muito bem,
Sim, absolutamente. Não, naturalmente constatei que a minha arte não é... Nem é bem uma ambição, é mais uma teimosia, sabes? Não tenho ambição de aprender a dançar. Já me mentalizei. Eu danço nos bailaricos, nos bailaricos e nos casamentos, não ponho a gravata na testa, não, recuso-me, até porque eu normalmente não uso gravata nos casamentos, prefiro um laço, mas aquela dançazinha de bailarico da aldeia, é giro. E consegui arranjar ali uma mecânica fixe a dar o espaço do Chupa Teresa, do Kim Barreiros na matança do porco, por aí, na tua cabeça o que é que está? Está um esquema matemático de 1, 2, 3, 4, não, está só a curtir. Sim. Não. Basicamente há uma coisa que é importante, que é aquilo faz-se a pares, portanto, convém olhares para o teu par e perceberes se o teu par se está a divertir ou não. E basicamente tens que estar bem disposto, tens que estar divertido, tens que passar um bom bocadinho, e é isso. E há ali 3 ou 4 passos básicos, depois metes umas voltinhas pelo meio, umas voltinhas que no caso do homem é muito fixe, porque é a mulher que dá as voltas, portanto o homem... Sim, eu acho que a dança é libertadora e quem consegue dançar bem deve divertir-se imenso, presumo eu. Apesar de não ser algo que me enche as medidas, e quando há dança na televisão provavelmente mudo logo, ou se estiver por lá faço o zapping a dança mais rápido. Eu não saio para dançar, atenção, eu danço quando há um casamento, e felizmente há poucos, e quando há... ou quando são as festas da aldeia, também não me lembro da última que fui, mas pronto, não vou à procura desse divertimento, mas se ele tiver ali... Sim, eu também, claro que... E não preciso estar bêbado, atenção. Não, claro que agora deixa-me introduzir aqui algo que eu acho que é muito importante. Sim, não precisas de estar bêbado, mas ajuda. Tal como o cirurgião que falaste, o conhaque ajudava, não é? Estava-me a lembrar do mesmo. Sim, para acertar a mãozinha. Já que começámos com... Mas pronto, olha, como é que é? Estamos despachados ou não? Já falámos do tema, já fugimos do tema, já voltámos ao tema, fugimos outra vez. Eu acho que esta terapia, acho que vai ser uma terapia interessante, principalmente para psicólogos. Por falar em comentários, estou ansioso pelos comentários. O nosso séquito de seguidores está a aumentar cada vez mais. São 3 agora, não é? Sim. São 3. Aumentar de dia para dia, aliás. É verdade. É a vantagem de teres poucos é que qualquer um que seja a mais é quase duplicar resultados, portanto é bom. Exatamente. Eu lembro, lá está. Um bocado como os números do Corona, né? Quando tens 2, tens 3. Ia 3, que horror! Tu agora tens 600. Percebes? É verdade, felizmente infectados, não em mortos. Qualquer coisa é boa, mas é um bocado isso. É uma questão de relativizares. Eu acho que é um bocado isso. Mas sim, estamos consistentes. Estás a falar sério? A respeitar a estatística. Portanto, as 800 pessoas que já nos estão a ouvir semanalmente, certamente que passam Quantas é que são? Momento. 5? Claro que não. Já agora? Mais do que 5, boa. Não, mais que isso. Nós temos 2 fontes, não. Se ficas contente com mais de 5, fechamos já aqui. Mas temos 2 indicadores. Temos o indicador SoundCloud, e já agora deixa-me fazer aquela história do sininho e não sei o quê. De vez em quando acho que dizem as boas práticas que temos que fazer, que é a malta que subscreve isso no SoundCloud e que vai interagindo com os episódios. Interagir é por, acho que é estrelinhas ou polegares ou comentários, ou que é para que a coisa ganhe alguma visibilidade. Isso é fixe. Eu acredito que vocês possam ter vergonha de partilhar os nossos episódios nas vossas redes sociais ou junto dos vossos amigos. Percebo isso, nada contra, mas pelo menos façam um tipo de interação mais suave, com aquela vantagem que é, no outro dia explicaram-me que havia uma coisa do Tinder, que é, queres fugir do assunto, é mesmo para fugir, uma coisa do Tinder, que é um Tinder Premium, onde se tu pagares não te expões, ou seja, só quando alguém gosta da tua cara é que tu apareces nessa pessoa, ou seja... Ok. Isto é mais ou menos a mesma coisa. Vocês forem ao SoundCloud comentar, à partida só vai ver o comentário quem também já comentou, portanto alguém está na vossa guerra, portanto à partida... A vossa família não vai saber. Exatamente. Só a família, nem os amigos. A família terapia social, mas esses também, lá está, é um grupo bastante unido, forte, e de pessoas... E são pessoas iguais a vocês que precisam de ajuda desesperadamente, não é? Então no Spotify, também podem subscrever no Spotify, são para aí os 2 sítios mais imediatos
para vocês darem apoio. Não sei se o Spotify também tem estrelinhas ou qualquer coisa, não faço ideia. Não sei, também não sei. Também não sei. Gente, malta, nem que seja para dizer mal, comentem, vão insultar-nos ou coisa assim, que também é divertido e também é libertador. E nós adoramos ser insultados. Nós e o nosso editor, que esta semana teve negativa no Covid. Negativo no Covid, é verdade. Felizmente não temos que procurar outro editor, portanto ele continua a editar. Saudável, eu ia dizer saudável, mas eu não sei se ele é saudável, mas pronto, tem saúde suficiente para desenvolver a sua atividade e isso dá-nos um descanso muito grande. E um abraço aqui ao Alexandre, que fez um teste dificílimo em que lhe introduziram um cotonete no nariz até ao cérebro. Uma zaragatoa. A zaragatoa é a cena que se mete no nariz, então. Outro dia fui pesquisar, também estava ali. Era aquilo que eu estava a dizer cá em casa, é aquilo que é usado no CSI. Do ADN, né? Para recolher nunca tinha lido nas legendas do CSI que aquilo era uma zaragatoa, não percebo. É o esfreganço. Esfreganço, é isso. Esfreganço também é um bom tema. Eu gosto. Agora é distância. Mas eu era aquela pessoa que esfregava o telefone para apagar tudo. Portanto, um bom esfreganço resolve. Que esfregavas o telefone para apagar tudo? Para pagar, MBWay. Pagar, não percebi. Quando pagas com o telefone, quando pagas coisas com o MBWay, se esfregares o telefone, aquilo tem que encostar, mas depois não há um sítio certo para aquilo encostar, então o melhor é esfregares o telefone que é para aquilo acusar. Está bem, já aprendi também uma coisa nova, duas, aliás. Agora leu o QR Code, hein? Agora não esfregas nada, não há contactos. Okay. Mas a zaragatoa eu andava com preguiça, sinceramente, de pesquisar. Obrigado por me ajudares a mim e se calhar a alguns ouvintes. Porque a vez da grandes, basicamente. A vez da zaragatoa eu pensei, ok, portanto, nem tive pachorra para ir ver o que era, mas pronto, já haverá aqui mais pessoas ajudadas a descobrir uma coisa nova. E este foi o Terapia Social e o tema foi? Psicologia. Vamos terminar assim à bruta. Mais alguma coisa a dizer para os nossos ouvintes além do abraço da ordem? Eu também acabava isto logo quando disse psicologia há bocadinho, mas pronto. Um abraço forte e apertado para todos que nos ouviram até esta altura. Até para a semana. Ok. Nós somos Terapia Social, Paulo Oliveira e Tiago Carrone. à vossa disposição.